para votar. Não pode. Não pode. Na última eleição a gente teve essa situação. Não pode. Tá? Mesário não pode. Assim como nós, a Justiça Eleitoral, não podemos, fiscais que estiverem lá também não podem, tá? Quem pode entrar acompanhando esse eleitor que tem deficiência ou mobilidade reduzida é só mesmo aquela pessoa que já foi com ele ali, foi levada, né? Geralmente é um parente, uma pessoa próxima, essa pessoa que é da confiança dele, tá? Demais, né, esses que eu citei aí, não podem auxiliar o eleitor a votar, tá? Deixa eu abrir aqui enquanto o Jorge vai ajeitando ali. Foi perguntado aqui sobre questão se vai ter o material para tirar a dúvida, aquele material que sempre vai, né? Todo ano vem 4, é um para cada um. Esse ano veio só um, só um, é o guia do mesário, né? Já é mesmo aquele, a maioria fez, né? O treinamento é AD ou pelo aplicativo e agora é esse aqui. Basicamente segue, né? Tá dentro do conteúdo disso que a gente está passando e que vocês já viram em um desses outros 2 treinamentos. Mas então vai estar dentro do malote de vocês. Tem 2? Tem 2. O colega está falando aqui que são 2, então, tá? 2 por malote. Então, perguntando sobre o horário de almoço, não tem o horário de almoço, não tem. Vocês têm que organizar entre vocês, lá dentro da sessão, para vocês revezarem, né? Porque a votação não pode parar. Então, vocês revezam, tá? O horário, combinam lá, de forma que sempre tenha 2, né? Pelo menos 2 pessoas ali na sessão, ela funcionando regularmente. Sobre o comprovante que o Jorge falou lá atrás, que só vai entregar se o eleitor pedir. Esse comprovante de votação é só no dia, no momento ali da votação. Depois, se ele precisar, a gente tira a certidão de quitação eleitoral para esse eleitor. Ou ele pode pegar no cartório, ou ele tira pela internet, e no aplicativo e-título ele consegue também a certidão de quitação eleitoral. Essa certidão de quitação, ela substitui todos os comprovantes, ela demonstra que o eleitor está quite com a Justiça Eleitoral, né, e para ele ter, ele tem que estar quite em relação a todas as eleições. Ele substitui todos os comprovantes de votação. O presidente vai pegar o material, Janildo, eu não sei se é de Edéia ou de Alina. Se for de Edéia, dia 12, a partir das 17h30. Se for de Idealina, dia 12, às 10 da manhã, lá na Câmara Municipal, em Idealina. A Edéia vai pegar aqui no cartório, Idealina lá na Câmara Municipal. Jorge? Bom, então eu vou seguir aqui nos slides. Ô, Gisele, tá ouvindo? Gisele. Gisele. Mais uma pergunta aí, vamos deixar a pergunta. Oi. Só uma pergunta. O horário de refeição é quanto tempo? Pois é, igual eu tô falando, não tem, porque assim, não tem um horário de almoço, vocês têm que organizar entre vocês. Né? Até porque nesse horário de almoço vocês têm que aproveitar para ir votar também. Então, vocês vão almoçar e vão votar. Tá? Sim, eu então, refiro... vocês têm que combinar entre vocês para vocês revezarem. Gisele, eu refiro assim, eu tenho 10 minutos, 20 minutos. Não, pelo menos tem que, eu acho assim, 1 hora, né? 1 hora para dar tempo de ir em casa, almoçar e votar. Lembrando que, eu não sei se eu já falei, mas lembrando que vocês têm preferência na fila também. Estejam com o crachá de vocês, para vocês, na hora que chegar na sessão, vocês se identificam, tá? Tem prioridade na fila. Gisele? Sim? Eu havia respondido, antes da minha conexão cair, eu havia respondido uma pergunta a respeito do celular, e eu disse que caso o eleitor ele se recuse a deixar o celular em algum lugar, ele não vai poder votar. Eu acho que essa resposta era merece certificação. Não sei se você corrigiu isso aí. Acho que não é razoável. Essa resposta, desculpa. Não sei se é razoável impedir o eleitor de votar se ele se ele se recusar a entregar o celular, deixar o celular em algum canto, alguma mesa. Eu entendo o seguinte. O eleitor chegou, pede para ele colocar o telefone em cima da mesa. Deixa ele. O senhor deixa o seu celular aqui em cima da mesa, por favor. Não tem celular. Todo mundo tem celular hoje em dia, né? Todo mundo tem. Então, deixa o celular em cima da mesa para o senhor poder entrar para votar. Se ele fala, não, está guardado,
eu entendo assim, eu vejo muito assim, o lado do bom senso, né? Eu não, a princípio, não vejo problema. Até porque, assim, pelo que eu vejo que a ideia de Alinda é mais tranquilo. Lá em Diara eu vou ter que falar outra coisa, porque lá a situação é diferente. Mas aqui em Ideia e de Alinda eu acho assim, pede para deixar. Não deixou, né, falou para guardar, enfim, tudo bem, não tem problema. Acho que a gente impedir a pessoa de votar porque ela não quer deixar o celular, eu não acho, não concordo. Seria punir por eventual cometimento de crime, né? Não é possível cometimento, isso não existe. Vamos partir da ideia de que a intenção é boa, de que a pessoa está com boas ideias, né? Que realmente está guardada. Às vezes, na minha... Tá dando uma falhada. Jorge. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi, tô. Me lembra de uma situação engraçada que aconteceu na minha zona eleitoral anterior, em 2018, que o eleitor, além dele filmar o seu voto, logo em seguida ele postou o vídeo no Instagram. O pessoal ajudou demais. Foi o que aconteceu aqui em Diara na última eleição. Em Diara também teve na última eleição isso aí. Pois é. Então vamos. A ideia já teve também. Pessoal, estão vendo a minha tela? Continuando aí nos slides. Tá vendo, Gisele? Tá aparecendo? Sim, Então, eleitores maiores de 60 anos, enfermos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, os obesos, grávidas, lactantes, pessoas acompanhadas de criança de colo, pessoas com tratamento do espectro autista e seus acompanhantes, todos têm prioridade. Também tem prioridade candidatos, mesários e demais colaboradores convocados pela Justiça Eleitoral, juízes eleitorais e os seus auxiliares, servidores da Justiça Eleitoral, promotores eleitorais e policiais militares em serviço. Todos esses têm prioridade, tá, pessoal? É importante mencionar aqui o caso da prioridade do candidato. A gente sabe que ninguém que está em fila gosta de ver alguém furando a fila para ir votar, mesmo que essa pessoa, esse furão, seja prioritário. Oi. Sobre a questão da preferência do candidato, eu já falei agora há pouco. Na hora que a sua conexão caiu, eu aproveitei para... Tá bom. Obrigado. Então, a gente pode seguir para o próximo slide. Horário preferencial. É uma campanha apenas de conscientização, não é obrigatória. Eleitores maiores de 80 anos terão prioridade sobre os demais. Já falamos isso. Eleitores maiores de 60 anos, enfermos, pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, obesos, grávidas, lactantes, pessoas com autismo e seus acompanhantes. Enfim, já falamos também. Esse horário especial, não sei, porque não apareceu aqui no nosso slide, mas vai ser das 7 às 10 horas da manhã. O que significa esse horário especial das 7 às 10, pessoal? Preferência para votar a essas pessoas, os maiores de 80 e os demais. Significa que pessoas fora, que não são prioridades, poderão votar nesse horário? Elas poderão, sim, tá? E também, essas pessoas com prioridade também poderão votar fora do horário especial. Poderão votar meio-dia, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, normalmente. Esse horário especial serve tão somente para conscientizar outras pessoas a não irem votar entre as 7 e as 10 da manhã, para deixar esse horário exclusivo para essas pessoas, porque compõem grupo de risco da Covid-19, certo? Então, pessoas mais novas lá, que não são prioritárias, evitar ficar transitando ali nos locais de votação, dando margem para a contaminação dessas pessoas, tá? Então, é por isso que se reservou esse horário só para essas pessoas. Se, por acaso, chegar alguém fora desse horário, conversa, pede para voltar outro horário, por conta de tal horário está reservado. Se a pessoa não quiser, ela vai poder votar normalmente ali. Bom? Assim como essas pessoas no horário
fora do horário especial, vão poder votar ainda respeitada a sua prioridade. Também. Dúvida quanto à identidade do eleitor e impugnação. O presidente pode pedir para o eleitor dar um passo para trás e rapidamente retirar e recolocar a máscara. Após interrogar o eleitor, persistindo a dúvida na identificação do eleitor, né, o mesário deve solicitar a presença do juiz eleitoral para decidir se ele vai poder votar ou não. A impugnação ao voto do eleitor pode ser feita pelos mesários, fiscais ou qualquer outro eleitor, verbalmente ou por escrito, antes da habilitação do eleitor. A habilitação do eleitor é a autorização do presidente para o eleitor comparecer à cabine de votação para votar. Antes dessa autorização, qualquer um, mesário, fiscal ou eleitor, pode impugnar verbalmente ou por escrito, em caso que se verifique dúvida ou fraude na identificação desse eleitor. A votação deve prosseguir normalmente até a chegada do juiz. Então, enquanto aquele eleitor fica ali aguardando o juiz chegar para poder identificar, a votação segue ali normalmente. Tá? Os fiscais do partido devem estar portando com seu crachá. O único meio de identificação do fiscal, pessoal, é por meio do crachá. Nesse crachá, você vai poder conter 3 informações. O nome do nome do fiscal, nome dele, o partido ou a coligação que ele representa, e no verso, a assinatura, no verso ou ali na frente mesmo, a assinatura do delegado do partido que credenciou aquele fiscal. Somente isso. Tá? De forma alguma, o fiscal pode estar com alguma propaganda política, algum adesivo ou boné, não pode fazer alusão nenhuma a qualquer tipo de candidato ou partido. Tá? O fiscal ele deve ser neutro. A única função do fiscal é fiscalizar o andamento da votação. Os nomes dos fiscais serão divulgados nos grupos dos mesários e comporão os kits das sessões. A Gisele até comentou a respeito da quantidade dos fiscais que poderão trabalhar nas sessões eleitorais. Então, amanhã, o juiz eleitoral vai expedir uma portaria disciplinando essa questão da quantidade e, em seguida, a gente vai comunicar aos senhores nos grupos aí do WhatsApp sobre essa lista. A gente vai mandar, todas as sessões vão ter a lista com os nomes dos delegados que vão estar credenciando esses fiscais e também a lista com os nomes dos fiscais. Você vai poder trabalhar na sessão o fiscal que estiver naquela lista. Registrar em ata a presença do fiscal, colhendo sua assinatura e registrando o horário que permaneceu na sessão. Também essa questão do trabalho do fiscal deve ser registrada em ata. Tá? Propaganda eleitoral dentro da sessão. Bom, aos fiscais é vedada a padronização do vestuário em qualquer inscrição que caracterize pedido de voto. Como eu disse, fiscal, mesário, de forma alguma pode ter qualquer menção, qualquer dígito, adesivo, padronização de vestimentas que possa fazer alusão a candidato ou a partido. Tá? Exceção nos casos do eleitor. Aos eleitores, somente é permitida a manifestação individual e silenciosa. O eleitor, por sua vez, ele pode caracterizar um adesivo do partido ou do candidato de sua preferência, pode ir com boné, ele pode ir com camiseta, ele pode ir até com bandeira para votar, tá, pessoal? Ele não pode ficar verbalizando. A manifestação dele tem que ser silenciosa, certo? Justificativa eleitoral. Primeira opção, através do aplicativo e-título. Como eu disse no início da nossa apresentação, a justificativa pode se dar pelo e-título.
Segunda opção, através do sistema Justifica, no site do TSE, até 60 dias após a eleição. Tá? Esse sistema que o TSE disponibiliza, essa justificativa é um pouco diferente. Nesse caso, o eleitor vai ter que apresentar um motivo pelo qual ele não foi, no dia da eleição, votar ou nem justificar. E vai ter que apresentar algum documento, tá? Que vai para análise do juiz eleitoral, e o juiz eleitoral vai decidir se ele está exonerado de pagar a multa ou não. Tá? Então, são duas justificativas diferentes. Aquela justificativa no dia da eleição, ele só preenche um formuláriozinho quando ele está fora da sua zona eleitoral. Tá? Não precisa apresentar nenhuma justificativa. Já essa segunda opção merece justificativa e pode ser feita dentro de 60 dias depois do dia da eleição. E a terceira opção é a que eu já mencionei, que é o que se utiliza o formulário. O eleitor comparece presencialmente em qualquer sessão, local de votação, portando o seu título de eleitor. Deve levar o seu título de eleitor. Dentro de cada local de votação, haverá o administrador de prédio entregando o formulário de justificativa. O administrador de prédio vai estar ali auxiliando o eleitor a preencher aquele formulário de justificativa. De forma alguma, nem administrador de prédio, nem mesário vai preencher aquele formulário de justificativa para o eleitor. Tá? No máximo, auxiliá-lo a preencher. Ele mesmo vai preencher. Se não conseguir preencher ou ter alguém, outra pessoa da confiança dele, que o ajude, não vai ter como colher a sua justificativa. Bom? Códigos importantes, os quais o mesário vai se utilizar no desempenho das suas atividades lá no domingo da eleição. Procedimento, código para a suspensão do voto. É feito no terminal do mesário. O código é 555 12 vezes, né? O dígito 5, 12 vezes. Sobre a suspensão do voto, a gente já adiantou, já falei em outro slide aí anterior, que são dois tipos de suspensão. Aquele em que o eleitor vai poder voltar mais tarde para votar, que é o caso em que ele não vota nem para vereador nem para prefeito, e o presidente da sessão utiliza-se do código 5 12 vezes para suspender o voto, não entrega o comprovante de votação e não pede para ele assinar. E o outro tipo de suspensão é aquele em que o eleitor vota para vereador e não consegue votar para prefeito. Faz-se necessária a suspensão do voto pelo presidente, 5 também, 5. Nesse caso, o eleitor votou. Então, ele vai assinar o caderno de votação e vai, se quiser, né, levar consigo o comprovante de votação. O código de reinício da urna, 12 vezes. Pode ser que durante a votação a urna trave, dê problema. E vai ser necessário proceder, primeiro passo, por parte do presidente, ali dos mesários, que é reiniciar a urna. Vai lá, desliga a urna na chave, primeira coisa, desligar a urna na chave, desligou, tira o cabo da tomada da urna, tirou o cabo, espera ali um tempinho, 50 segundos, 1 minuto, volta o cabo da urna para a tomada, vai na urna com a chave e ligue a urna. Depois que ligar a urna, ela vai pedir o código de reinício. Esse código de reinício, percebam lá, ó, no meu slide, bem na coluna do centro. É feito no terminal do eleitor. O slide apresenta aí para a gente 4 códigos diferentes. Somente o código de reinício da urna, que é o 111, é feito no terminal do eleitor, lá na urna. Quando você estiver reiniciando ela lá, ligando ela lá. A urna vai pedir o código de reinício. Digita 111, confirma e ela vai reiniciar e os trabalhos vão poder continuar de onde parou. Tá? Se mesmo assim não for possível resolver o problema técnico da urna, não precisa tentar reiniciar ela de novo. Entre em contato com o administrador de prédio, a gente vai acionar um dos nossos técnicos de urna para comparecer à sessão para resolver o problema. Certo? O outro código importante é o código de ativação do áudio. Ele é menos utilizado. O administrador de prédio, pessoal, ele vai ter consigo um fone de ouvido. Todo local de votação vai ter um fone de ouvido
que vai ficar sob os cuidados do administrador de prédio. Compareceu para votar um eleitor com deficiência visual, né? Esse eleitor com deficiência visual, além do recurso Braille que ele tem ali nas teclas, nos teclados da urna, ele conta também com o auxílio de um fone de ouvido. O mesário deve conectar, sem ir, né, na frente da urna, o mesário conecta o cabo P2 ali no plug certinho ali no fundo da urna, atrás da urna, e para o eleitor utilizar, e utiliza esse código 888 para liberar o áudio da urna para o fone, para que o eleitor possa votar. E o derradeiro código é o código de encerramento de votação, também digitado no terminal do mesário. No nosso slide consta aí, ó, ZZZZ, SSSS 9999. Esse Z, para quem já foi mesário, já sabe, já conhece. Corresponde ao número da nossa zona. Como a nossa zona, que é uma única, tanto é única, a cidade de Edé e Edealina pertence à zona 0068, o código de encerramento da votação nossa sempre vai ser 0068. Sempre vai começar com esses 4 dígitos, 0068. Em seguida, mais 4 dígitos que vão corresponder ao número da sessão que está sendo encerrada. Então, cada equipe ali de mesários vai ter o seu número, o número da sua sessão. Por exemplo, uma sessão que tenha número 41, depois de digitar 0068, vai digitar em seguida 0041. Se o número da sessão for 2, por exemplo, 0002. Nessa etapa tem que ter 4 dígitos para fazer referência ao número da sessão. E depois sempre vai ser 9999. Bom? E esse código vai estar, todos esses códigos vai estar no manualzinho do mesário que vocês vão receber, que vai estar lá na sessão. Qualquer dúvida é só consultar o manual. Certo? Encerramento da votação. Deu 17 horas, pessoal. Primeira providência por parte do secretário é distribuir as senhas aos eleitores que, porventura, estejam ali na fila ainda para votar. Foi no kit também um blocozinho assim de 9, 10 senhas. Essa senha deve ser distribuída às 17 horas, primeiramente, começando pelo último eleitor da fila e até uma senha para cada um, até o primeiro eleitor da fila. Tá? Encerramento da votação. Esse encerramento, o procedimento de encerramento da votação também consta lá daquele guia do mesário. Cada sessão tem 2 vias da guia do mesário. Tem outro slide aí que demonstra o procedimento certinho, passo a passo, a gente vai ver, passo a passo do encerramento da votação. Em seguida, o registro dos mesários, registro de mesários, que também aquele que foi feito no início da votação também vai ser feito agora no encerramento. E os procedimentos finais, né? Emissão de boletins de urna, boletins de justificativa, o relatório de registro dos mesários, preparação, organização do kit para devolução para a junta eleitoral, enfim, são os procedimentos finais. Então, vamos lá para o encerramento, procedimento de encerramento da votação. Digitar o código de encerramento, ZZZ é o número da zona, SSS é o número da sessão. Depois de digitado o código de encerramento, claro, depois que o último eleitor votou, o presidente aperta a tecla confirma no terminal do mesário. O terminal do mesário vai apresentar para ele o horário. Se tiver o horário certinho, o presidente vai apertar a tecla confirma de novo, para que comece o procedimento de registro dos mesários. Então, passo a passo é esse. Ó, o último eleitor votou, no mesmo momento, no mesmo terminal ali em que na mesma tela do terminal, em que o presidente digitaria o título do próximo eleitor a votar, em vez do título, ele vai digitar o código de encerramento. Vai aparecer ali o horário,
Se o horário estiver certinho, vai apertar a tecla confirma. Depois, o terminal vai dispor o registro dos mesários. Mesmo procedimento feito no início da votação. Repetir os procedimentos no terminal do mesário para digitar o número do título e apertar a tecla confirma. Após o registro de todos os presentes, apertar a tecla corrige para finalizar o procedimento de registro do mesário. Tá? A cada mesário que for registrando, confirma. Registrou o último mesário, corrige para finalizar o registro do mesário. As instruções do terminal do mesário e do terminal do eleitor devem ser rigorosamente observadas para evitar problemas no processo de encerramento. Retirar a cabina e seguir os procedimentos do terminal do eleitor. A partir desse momento, os mesários se dirigem à cabina para finalizar o encerramento da votação, que se dá ali na urna. Na tela da urna vai aparecer essa mensagem. Imprimindo primeira via do boletim de urna. Por favor, aguarde. Imprimiu os boletins de urna. A urna, pessoal, automaticamente vai emitir 5 vias do boletim de urna. Tá? A cada via de boletim de urna que a urna emite, ela mostra para você essa mensagem aí abaixo. Ó. Verifique se o boletim de urna foi impresso completamente de forma legível. Tá? Então, o mesário, assim, a cada boletim de urna que sai, vai verificar se está completo e se está legível. Se estiver completo, a urna vai apresentar a possibilidade de imprimir mais 4 vias do boletim de urna. Essa confirma para imprimir mais 4 vias do boletim de urna. É isso que está falando aqui. Ó. Apertar, confirma e aguarde a impressão das demais vias do boletim de urna. Boletim de justificativa vai apresentar também depois, em seguida, a emissão dos boletins de justificativa e do boletim dos mesários, de identificação dos mesários. Após a impressão das 5 vias obrigatórias do boletim de urna, e a via do boletim de justificativa e da via do boletim de identificação dos mesários, aparece no terminal do eleitor a mensagem: retire a mídia de resultado e faça a entrega conforme as instruções. Vou voltar aqui, então, nesse slide, para a gente falar mais sobre esse procedimento de retirada da mídia de resultado. O compartimento ali onde fica a mídia de resultado, pessoal, a mídia de resultado é a espécie de um pendrive da urna em que são armazenados os dados de votação, e vai ser utilizada essa mídia lá na junta eleitoral para poder fazer a apuração e a totalização dos votos. Nesse compartimento em que fica lá a mídia de resultado, ele é lacrado, um lacre. Não tenho um modelo aqui para mostrar para vocês, mas quem já foi mesário conhece, é um lacre plástico simples, que, nesse momento, o presidente deve romper esse lacre para poder tirar a mídia de resultado. Romper o lacre, joga aquele lacre fora, retira a mídia de resultado, coloca a mídia de resultado no envelope próprio, que eu demonstrei para o senhor nos vídeos que eu mandei, organiza aquela mídia de resultado juntamente com outros materiais, com o boletim de urna para ser mandado para a junta eleitoral, e em seguida vai estar no kit da sessão eleitoral também um outro lacre avulso, ainda não utilizado. Esse lacre vai ser utilizado para voltar a lacrar aquele compartimento em que estava a mídia de resultado. Tá? Então, isso é muito importante para não se fazer errado. Retirou a mídia de resultado, separou, pegou o lacre, que vai estar lá sozinho, sem ser utilizado. É um adesivozinho, vocês vão destacar e vão lacrar exatamente na mesma posição que estava o lacre anterior. Certo? Só isso. Entrega dos documentos e dos materiais para o cartório eleitoral. O malote deve ser devolvido com todos os itens do kit, exceto os EPI.
Os kits dos EPIs eles poderão levar consigo os álcool em gel individual de cada mesário, as máscaras e aquele face shield também, aquela máscara de proteção. Poderão, não precisa devolver aqui para o cartório eleitoral, tá? Não precisa devolver. A única coisa que a gente pede que devolvam, se sobrar, é aquele frasco maior que vai ser utilizado, frasco de álcool em gel que vai ser utilizado pelo eleitor. A gente está dando 3 para cada sessão. Então, se um não for suficiente, vai ter ali mais 2 de reserva. Se sobrar, esse vocês podem devolver para o cartório eleitoral. Ao final, o presidente da sessão deve transportar o malote, a cabine e a urna até a junta eleitoral. Então, está claro que essa aí é uma atribuição do presidente da sessão. Tá? A Déia, a Alina, fica responsável por trazer todo esse kit, o malote, a urna, até o cartório eleitoral para apuração. A Dealina, Gisele, se estiver me ouvindo aí, a Dealina parece que vai ter um transporte auxiliar, um ônibus aí, né? Acho que é isso. Gisele? Não sei como foi feito nas eleições anteriores aqui. E a Dealina? Ela falou que vai ter um transporte alternativo para auxiliar eles para trazer para a ideia. É um ônibus, né? Tem um ônibus aí trazendo todo mundo junto. A conexão dela acho que caiu. Então vamos lá. Com relação à alimentação. A alimentação do mesário não pode ser feita dentro da sessão. Qualquer lanche ali que o mesário precisar fazer, todo local de votação, a gente está escolhendo ali uma sala que vai servir de sala de apoio. Essa sala geralmente é uma sala melhor estruturada, ali na escola, no colégio, contém uma mesa, contém um bebedouro de água gelada, um banheiro, internet. Alguns têm internet, outros não. Ar-condicionado, enfim, para, caso necessário, né, possa proceder um lanche, a pessoa pode lanchar ali nos intervalos, nos horários que estiver mais tranquilo. Tá? Não pode ser feito qualquer tipo de alimentação dentro da sessão eleitoral. O horário de almoço deve ser combinado entre os mesários, de modo que não prejudique os trabalhos, a Gisele já comentou. Vale alimentação corresponde a R$30. Forma de pagamento, regra, aplicativo, carteira digital, BB. Exceções a essa regra, será feito em dinheiro. Como que isso está se procedendo aí, pessoal? A Justiça Eleitoral, em parceria com o Banco do Brasil, no dia 20 de outubro, criou contas digitais por meio desse aplicativo, carteira digital BB, para todos os mesários que estavam convocados. Isso aconteceu no dia 20 de outubro. Então, ocorreu que no dia 20 de outubro em diante, alguns mesários precisaram ser substituídos, foram dispensados e foram substituídos. Então, como as carteiras digitais já estavam criadas, esses mesários substitutos, novos mesários, não vão receber o auxílio alimentação por meio da carteira digital. Então, às vezes, você recebeu a sua carta de convocação depois do dia 20, você está tentando baixar ali a carteira digital, está fazendo seu cadastro, não está dando certo, não vai ser, o seu auxílio alimentação não vai ser por meio de carteira digital. Você vai receber por dinheiro, conforme ocorreu nas eleições anteriores. No dia da eleição, vai ter uma pessoa responsável que vai te entregar o dinheiro e vai colher a sua assinatura no recibo. Tá bom? Então, é importante todos terem essa informação aí para ajudar, inclusive, quem está com dificuldade de acessar esse saldo aí na carteira digital. Jorge, Oi. você me perguntou alguma coisa aí? Eu estava sem o fone aqui, eu só te ouvi. confirmar com você, que me deu, eu não lembro de conversar com você a respeito, sobre a entrega, né, o transporte das urnas, dos kits, das sessões para o cartório eleitoral no final, para apuração. Vai ter um transporte auxiliar ali por parte da prefeitura, de Edealina, me refiro a só o pessoal de Edealina, né? Edealina tem um ônibus que vai recolher, passar nas escolas, vai recolher as urnas, pegar os presidentes de mesa e eles vêm para a ideia para fazer essa entrega aqui.
Agora, o GEDEA, eles vêm direto para o fórum, né? Os presidentes vêm para o fórum com os materiais para entregar direto aqui no cartório. O próximo slide trata das atribuições do presidente. Cabe ao presidente conduzir os trabalhos da sessão eleitoral, manter a ordem no recinto, recorrendo à força pública quando necessário, resolver as dificuldades e esclarecer as dúvidas, comunicar imediatamente ao juiz eleitoral as ocorrências sobre as quais o juiz deva decidir, nomear eleitores para substituir mesários faltosos, com autorização do juiz eleitoral, iniciar e encerrar a votação, atribuir responsabilidades aos demais mesários, a fim de garantir o bom andamento dos trabalhos da sessão, providenciar a entrega dos materiais após o encerramento da votação, conforme a orientação do cartório eleitoral. Atribuições dos mesários. Identificar o eleitor sem pegar no documento e no celular, localizar o nome do eleitor no caderno de votação, digitar o número do título eleitoral ao presidente, colher a assinatura do eleitor ou utilizar a almofada para carimbo, caso ele não assine, entregar o comprovante de votação se o eleitor solicitar ou de justificativa, né, caso ele esteja justificando, preencher a ata da mesa receptora de votos, relacionando as ocorrências registradas durante o dia à medida que forem acontecendo. Orientar os eleitores na fila e observar o distanciamento de 1 metro entre eles. Continuando no próximo slide, atribuições dos mesários, controlar a entrada e a movimentação de pessoas na sessão, distribuir aos eleitores às 17 as senhas de acesso à sessão, exercer as demais atividades que lhe forem atribuídas. Olha, pessoal, atenção, né? Manter postura de neutralidade política durante a votação. De maneira alguma, eleitor pode manifestar preferência por candidato ou por partido ou coligação. Certo? Isso pode dar motivo até destituição, tá, do mesário por parte do juiz eleitoral. É uma das coisas que o juiz frisou muito com a gente, para a gente conversar com vocês, por manter tanto a neutralidade política, quanto a tranquilidade, os ânimos no trato ali com os eleitores mais alterados. Com relação a nome social, é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. Os eleitores que registraram nome social na Justiça Eleitoral, prenome, acrescido dos sobrenomes familiares constantes no nome civil, o nome social corresponde ao prenome, né, acrescido do sobrenome familiar constante no registro do nome civil. Se registrado, constará em ordem alfabética do caderno de votação ou do caderno de votação. Isso. Se o eleitor registrou seu nome social na Justiça Eleitoral, esse nome social vai estar constando em ordem alfabética, o nome social em ordem alfabética, no caderno de votação. Próximo item. Se necessário, poderá haver a consulta pelo nome civil na lista no final do caderno de votação, se necessário. Tá bom? O mesário deve se dirigir ao eleitor pelo nome... Jorge. Oi, José. Só informar, essa situação aí só tem na 2ª sessão e na 35ª sessão, as duas em EDEA. O resto pode se preocupar com isso aí. O pessoal da 2ª sessão e da 35ª já fica atento para essas circunstâncias que vai acontecer no domingo. Certo? Qualquer dúvida, entre em contato com o cartório eleitoral. Esse é o penúltimo slide da nossa apresentação e esse é o último. A gente agradece a presença e a paciência de todos aí, a permanência até o final, e a gente vai para esclarecer eventuais dúvidas ainda que restaram. José, tem alguma coisa? Alguma dúvida?
pessoal, com relação aos cuidados, né, de uso de álcool em gel, máscara, pedir para vocês deixarem, no material do presidente, a gente encaminhou 4 canetas, deixar uma separada só para o eleitor, para vocês não ficarem trocando, então deixa uma só para o eleitor usar, tá? Porque a orientação é que leve, né, mas alguns não vão levar. Então deixa uma caneta separada só para o eleitor usar, aí vocês usam as outras. Algumas. Quem ainda não tiver informado o nome aqui no bate-papo, tá? Que vai ser o controle nosso de frequência de quem participou dessa reunião. Então, quem não informou o nome ainda, informar. Alguns ainda não informaram. Algumas sessões eleitorais, pessoal, vai contar ali com a ajuda de uma extensão elétrica, né? A posição da urna, onde ela vai ficar, pode ficar longe da única tomada que tem. Então, vai ter uma extensão elétrica que pertence ao cartório eleitoral. Então, às vezes, o mesário ali, na hora de juntar tudo, pode pensar que a extensão pertence à escola, mas não, a extensão da sessão lá é uma branquinha, pertence ao cartório eleitoral. Então, deve vir também com todo o material para a gente, tá? Uma outra coisa que eu lembrei aqui também. A hora que vocês forem finalizar a urna, tá? Estiver finalizando lá, vai ter um momento que ela vai carregando e ela vai parar nos 46%. Vai acontecer isso em praticamente todas as sessões. Quando chegar nos 46%, vai demorar um pouquinho. Aí vocês aguardam, tá? Que ela está armazenando os dados lá. Não desliga, não faz nada, aguarda, espera um pouco. Em 46%. Aí aguarda e depois, logo adiante, ela demorar um pouquinho nesse momento aí, só esperar. Tá? Com relação Gisele, esse deslocamento do local de votação até o fórum é feito no carro próprio da gente? Isso, é ideia sim. Sim, e outra coisa. A gente viu, eu sou novato, né? Nessa eleição agora. Sim. Muitos de nós aqui somos novatos. E as pessoas que são veteranas nas eleições, né, vai ter que ter um pouco de paciência com a gente nesse momento, porque vai surgir algumas dificuldades. E também essas pessoas que vai estar, os mesários, o presidente, para estar auxiliando a gente, né? Certo. Qual é a sua função na mesa? O meu é presidente. Tá. Eu não sei te falar agora, porque e na verdade quem cuidou mais dessa parte da convocação foi o Diógenes, e ele também não sabe porque ele não conhece ainda assim. Eu vejo uns nomes, eu tenho alguma lembrança, ele não tem isso. Então eu não sei te falar se tem alguém na sua sessão que já trabalhou. Porque por conta da pandemia, nessa eleição, a gente teve que trocar muito mesário. Uhum. A troca foi grande, a porcentagem de mesários que a gente teve que alterar. Então, eu não sei te falar. Então, a chance de não ter ninguém na sua sessão que tenha trabalhado é grande. Mas, se vocês, na hora, tiverem dúvida, vocês devem recorrer aos administradores de prédio. E se eles não conseguirem solucionar a dúvida de vocês, entrar em contato conosco aqui no cartório. Eles entram em contato conosco. Tá? Mas fiquem à vontade para perguntar. Às vezes tem seguro, né? Porque às vezes escuta falar, né? Ouvir falar é uma coisa, você está lá na prática é outra. Quem já tem a noção da prática, a hora que escuta é bem mais tranquilo. Quem nunca viu, né, na prática ali, às vezes é mais difícil de entender a hora que está tendo essa explanação. Mas fiquem à vontade para nos procurar para sanar a dúvida de vocês. A gente está aqui para isso, a gente precisa de vocês, o trabalho do mesário. Sem o mesário, a eleição não acontece, tá? Então, contem conosco para a gente, né? Vocês nos auxiliam, a gente auxilia vocês, tá? Então, tá bom. Obrigado. Rodrigo, Rodrigo, joga no grupo, falando qual sessão que você ué, fica mais fácil saber se tem alguém que já foi ou não. Isso, sim. Isso. E é importante, o que é novo, o que é desconhecido, às vezes nós internalizamos assim uma certa preocupação, um certo medo, a respeito daquilo que não merece o nosso medo, a nossa preocupação, assim, o nosso temor, sabe? Então, a dificuldade pode ser criada dentro de nós mesmos. Ou no trabalho do mesário, do presidente em si, não tem muita dificuldade,
tá? Só requer atenção, assim, tem o formulário, o material, o guia do mesário que vai estar com vocês lá o tempo todo. A votação geralmente não costuma ser muito tumultuada o tempo todo. Vai ter tempos ali de tranquilidade, que os senhores poderão consultar, conversar com outros mesários que têm mais experiência de outras sessões. Vai dar tudo certo, viu, Rodrigo? Pode ficar tranquilo. Obrigado, Jorge. Pessoal, uma dúvida aqui, eu não sei se é isso que está sendo perguntado. A posição, onde podemos verificar a posição na mesa? A dúvida é com relação à função na mesa, é isso? Se for isso, se for a função na mesa, tem que verificar na carta de convocação. Na carta fala a sessão, qual que é a função e a escola. Outra dúvida aqui... Os secretários são responsáveis pela entrada dos eleitores e organização da fila? Sim. O secretário, ele que controla toda a movimentação dentro da sessão. Quem entra, quem sai, ele tem que verificar os documentos de quem entra na sessão, ver se aquele eleitor realmente é daquela sessão. Tá? A hora que o eleitor vai sair, tem que verificar se o eleitor pegou o documento dele, se aquele documento é dele, se o comprovante de votação que ele está levando realmente é dele, fazer essa verificação. Tá? Então, ele controlar a fila, ver se não tem gente enrolando na fila ali, pedir para dispersar, se já votou, pedir para já deixar a escola logo. Então, ele tem que ficar atento à fila, à documentação do eleitor. Então, o secretário, ele movimenta bastante ali durante a votação, tá? Perguntaram lá atrás sobre a questão do preenchimento da ata, quem que seria o responsável. O ideal, porque lá no manual fala que quem preenche a ata é o primeiro secretário. Mas o ideal, eu sempre oriento, que o presidente coloque o segundo mesário para preencher a ata. Porque o segundo mesário é quem fica mais tranquilo na votação. Porque o primeiro mesário está auxiliando o presidente, né? O presidente está fazendo ali, mexendo no microterminal, verificando identidade, então está o tempo todo ocupado. O secretário está cuidando de fila e o primeiro mesário está ajudando o presidente. Então, coloca o segundo presidente para preencher essa ata. Tá? Porque é o que está mais tranquilo. E vai preencher na ata no decorrer da votação. Não deixa para, no final da votação, fazer a ata, não. Porque aí a ata vai vir incompleta, faltando informação, e vocês já vão estar doidos para sair, ainda tem que preencher a ata. Vai preencher na ata à medida que forem ocorrendo as situações, conforme o Jorge falou ali, as situações que tem que constar em ata. Vai preenchendo durante a votação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ô, Gisele, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma CNH que está vencida, vale como documento ou não? Sim, vale como documento de identificação. Vale. Então, vale, mesmo vencido. Certo. Sobre as folgas, vai ser entregue no dia da eleição, tanto do treinamento quanto da votação? Sobre a declaração de trabalho, igual a gente falou lá no início, a declaração vocês vão poder tirar pela internet. Sim. Se vocês não conseguirem tirar pela internet, vocês vão solicitar o cartório. Depois das eleições. Obrigada. A questão tá, do Gisele. O registro dos mesários lá no início e no final da votação, justamente para essa possibilidade de emissão da declaração de trabalho na internet, tá? Isso. Gisele. Gisele, tudo bem? Falamos agora há pouco, um slide atrás, anterior, sobre o título, o verdinho. Vai poder receber ele ou a gente não vai poder receber ele como comprovante do título? Tem que ser o novo. Não, o verdinho continua valendo. Continua valendo. É porque agora a gente não faz mais, não tem mais aquele título verdinho. Vem num papel A4 normal e recorta, assim como o CPF. Mas sim, porque o título é só para você verificar o número do título para digitar ali no microterminal. Né? Lembrando que tem que apresentar o documento oficial com foto para poder votar. Mas vale sim, para você localizar o número do título dele, consultar o número do título dele. Tá ok, obrigado. Por nada. Gente, mais alguma dúvida? Aproveita agora, porque depois, às vezes, vem as dúvidas no WhatsApp e a gente não consegue responder. Aproveita agora. Esse está sendo o momento mais tranquilo nosso.
Gisele, assim, quem é presidente e mora em outra cidade, pode estar conversando com você para pegar outro dia? Isso. Porque se mora fora, né? Então você vai ter que ligar para mim e falar que dia que você vai poder vir buscar. Ok. Aí, assim, gente, a gente vai estar aqui direto. Sexta, sábado, domingo, tá? Quer dizer, domingo você já tem que estar com isso aí, né? Claro. Então, até sábado a gente vai estar aqui, tá? A gente pode organizar para buscar o material no sábado, se for preciso. Então, entre em contato conosco para a gente marcar o dia e a hora certinho. Mas é importante que vocês entrem em contato conosco, tá? Para a gente já organizar, para estar ciente de que vai ser tal dia, não vai ser na quinta-feira que vai buscar o material. Entre em contato com a gente. São quantos dias de folga, por favor? Cada dia de convocação, 2 dias de folga. Então, nessa eleição é o dia do treinamento e o dia da votação. 2 dias, então 4 dias de folga. Muito, né, Fabiana? Então... Gisele. Quem fez o treinamento também, né? Oi. Mais um dia, né? Treinamento pelo... Oi? Só para me entender definitivamente aqui. Então, quer dizer que esse treinamento hoje, ele vale 2 dias também? E o treinamento, independente de qual, vamos supor, fiz os 3 treinamentos, não tem problema, é um dia só. É um dia de convocação. O dia do treinamento é um dia. Tá? É um dia de convocação que dá direito a 2 dias de folga. Então, quem fez do aplicativo desse... Se não tiver feito nenhum, aí não tem os dias, não vai ter os dias do treinamento, não. Agora, se fez 2, é só um dia também, só um dia de convocação. Certo? Então, confirmando, Gisele, o que a gente fez hoje, né, pelo Zoom, e o que a gente fez em AD, que lá pelo aplicativo, que equivale a 2 dias. E mais os 2 dias da eleição, dia 15, né? Porque assim, é diferente. É o dia de convocação e um dia de convocação dá direito a 2 dias de folga. Você está convocado para um dia de treinamento e um dia de trabalho, que é o domingo da eleição. Certo? 2 dias de convocação. Esses 2 dias de convocação, se você participou, né, do treinamento, ok, 2 dias de convocação. Então, vai te dar direito a 4 dias de folga. É porque, na realidade, hoje não caracteriza uma convocação, é isso, Gisele? É porque, assim, a gente vai contar o treinamento, independente se foi um treinamento, 2 treinamentos, 3, é só um dia de treinamento. Pode ter sido esse de hoje, ou então o EAD, ou o aplicativo mesário. Ficou claro? Sim? Sim. Mais alguma dúvida, gente? Luciene, tá aí em Rosina? Oi? Oi? Nada não. Oi, Gisele. Oi, Gisele. Oi? Então, oi? Sim? Você me chamou? Oi, Diógenes. Gisele, eu te ouço. Você quer me dizer alguma coisa? Não, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida... A gente já pode encerrar, então, sem mais dúvida. No chat também não tem mais nenhuma pergunta. Gisele, eu tenho uma dúvida, só assim, Oi. medida só para esclarecimento. A Luciene, tem uma dúvida, minha amiga. A questão que eu estou na usina, estou trabalhando de noite, então eu tenho 3 minutinhos para me arrumar e vazar, que eu estou de saída já. No dia 15, eu tenho que estar lá às 6 horas da manhã. Só que eu chego 8h40. Então, dia 14 eu já não vou trabalhar, certo? Pera lá. Você chegou 8h40. Eu saio agora, 9h30 da noite.
Certo. Eu saio agora 9h30 da noite. Eu chego, amanhã eu chego 8h40 da manhã. Então, eu não vou trabalhar no dia 14. Dia 14 eu não posso ir, porque senão eu vou chegar na sessão 8h40. Chegar atrasado. Aí não vou dia 14. Dia 15, tenho que ir. No dia 15, você termina por volta das 17, às vezes mais um pouquinho. Você é presente de sessão? Não é? Sim, sou. Já tem uns anos já. Aí você vai vir para cá, vai demorar um pouquinho, vamos pôr 18 horas aí. Então, você vai ser liberada por volta das 18 horas. Isso, mais ou menos. A eleição passada terminou lá na minha sessão às 7h30. Isso, aí por volta das 18 horas você está liberada. Aí, então, né, você... Certinho? Eu finalizando antes também, né, Gisele? Terminou antes das 18 horas, tudo, entregou, não tem mais nada para fazer, está liberada também. Gisele. Sim, Gisele, está me ouvindo? Sim, Deixa eu só ajudar a Luciene na pergunta dela. É o seguinte, como ela vai trabalhar o dia todo na sessão, ela vai ficar cansada, vai ficar sem condições de trabalhar à noite. Não é possível fazer nada por ela para que ela não possa ir? Assim, ela está convocada para o dia 15. Né? Essa questão de horário, aí eu não posso... Porque a convocação é para o dia 15. Aí, como tem essa questão que vira o dia, aí realmente eu não sei te falar. Você tem que verificar na empresa, porque a convocação é para o dia 15 ela está convocada. A convocação, nos casos em que bate horário, no caso dela vai haver continuidade de horários, vai atrapalhar a rotina dela. Mas em casos de que bate horário com trabalho na sua empresa, nos trabalhos eleitorais, a empresa é obrigada a dispensar o funcionário, obrigada. No caso dela, talvez caiba algum requerimento que vai ficar a análise do juiz eleitoral também, né? Então, cabe a ela. Eu acho que não vai ser nem do juiz eleitoral nessa situação, né? Vai ser da empresa, porque ela está convocada para o dia 15, ela pode apresentar a carta de convocação dela lá na empresa, comprovando que dia 15 ela está convocada. Aí, como tem Eu já entreguei já a carta de convocação, que a gente tem que avisar um tempo antes, né, para não deixar nada descoberto. Já entregue já. Porque, geralmente, nos outros anos, sempre cai desse jeito. Eu estou trabalhando de noite, aí acontece isso. Geralmente, eu não vou no dia anterior, porque não tem como, senão eu chego atrasada. E no dia da eleição, eu também não compareço. Porque, senão, eu dou esgotamento de horário excessivo de trabalho, né? Geralmente, acontece. Com certeza, que é puxado, né? Trabalhar o dia todo, depois à noite... Só vai chegar... Pois é, aí você conversou com eles lá na empresa? Sim. Mas eu só estava mesmo querendo ver aí mas o Diógenes respondeu de acordo com o que realmente acontece. Geralmente é do jeito que o Diógenes falou mesmo. Era só uma dúvida. Então, está sanado sua dúvida? Para saber se realmente estava acontecendo, porque não foi só eu convocada, foi uma equipe grande. Aí era só para saber mesmo se é de acordo com o que a gente estava fazendo ou se a gente estava fazendo errado, né? Mas aí o Diógenes, ele respondeu aí a questão do desgaste, né? Ele realmente, então, é isso mesmo. Porque às vezes eu estava com medo de estar fazendo errado, né? Deixa eu só uma situação aqui para a gente evitar. Deixa eu só falar. É bom sempre vocês conversarem lá na empresa, conversam com eles, né, num bom senso, de forma a conciliar isso aí. Conversa com eles, explica a situação, você está convocado o dia todo. Tipo assim, não forçam a situação para não causar um problema maior, entendeu? Mas conversa, tenta entrar com eles num acordo lá. Até essa questão das folgas. Essas folgas, elas têm que ser combinadas com a empresa, com o patrão, onde vocês trabalham, né? Não pode ser combinado para não forçar, igual a gente vê casos aí, às vezes a pessoa, mas tem, né? E às vezes vem um problema pior. Então, a gente tentar achar o caminho, né, para ser bom para os dois lados.
Então, beleza, então, Gisele, obrigada. Desculpa atrapalhando vocês. Eu tô saindo, que eu tenho que ir embora, viu? Valeu, garota. Boa eleição para nós, né? Dia 12 eu tô aí pegando a documentação para eleição, tá bom? Tchau, fique com Deus. Um abraço a todos. Estamos te aguardando aqui. Obrigada. Jorge. Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Podemos encerrar, então? Acho que sim, Jorge. Você te aciona aí no fórum. Gisele, então, a gente encerra com 70 participantes. A maioria permaneceu agora até o final. A gente agradece a paciência, né? Se estendeu aí por mais de 2 horas, 2h30 a nossa reunião. Então, muito obrigado pela paciência de todos. A gente, apesar de nos dias seguintes a gente não conseguir atender da maneira ideal, cada um de vocês por meio do WhatsApp, a gente vai fazer o possível para sanar a eventual dúvida que for surgindo aí. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Obrigado. Boa noite para todos. Obrigada. Bom trabalho com vocês no domingo. Qualquer coisa, conte com a gente aqui. Pode aumentar para 3 dias de folga, viu? Esse treinamento hoje. É verdade. Muito obrigado, gente. Boa noite para todos. Boa noite. Muito obrigado. Ô, Jorge. Obrigada. Jorge, boa noite. O aplicativo lá não era obrigatório baixar ele, não, né? Porque a gente já trabalhou de mesário, então algumas instruções a gente já sabia como que era. Tudo bem, não tem problema. Participou do treinamento, então as mesmas instruções que a gente deu aqui nesse treinamento, nessa reunião, são as instruções que constam do aplicativo. Só está se referindo ao aplicativo mesário, né? Isso, eu não baixei ele, eu só participei do treinamento de hoje. Tá bom, não tem problema. Então, tá? Obrigado, boa noite. De toda forma, qual é o seu nome? Alessandra. De toda forma, se você puder baixar o aplicativo, qual é a sua função na mesa? Eu sou a primeira mesária. Seria bom você baixar o aplicativo e fazer o treinamento lá também, porque às vezes é bom, né? Combinado, eu vou baixar. É a mais, né? Vem para somar. Se você puder né? Se você puder fazer, tiver como, seria bom. Tá certo, eu vou baixar o aplicativo, tá? Gisele, deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguns candidatos a prefeito que chega sempre na sessão e vai lá cumprimentar. Vai ser aceito ele entrar dentro da Mas não pode nem cumprimentar, né? A gente não está podendo nem pegar na mão um do outro. Não vai ser não pode, não. Nem cumprimento, nem conversa paralela. Porque de 2016 sempre entrava, cumprimentava, pelo menos abanava a mão, alguma coisa. Agora dessa aqui não vai aceitar, não. Entrar na sessão, pelo menos para cumprimentar. Pera lá, porque tem uma situação assim, o candidato, ele pode ser fiscal, né? Mas a orientação é que ele não entre na sessão. Se ele, até vamos ver amanhã essa situação, o que o doutor Ernst vai falar na portaria. Não entrar na sessão, só passar, né, passar nas sessões, não entrar, porque senão é mais um entrando dentro da sessão. Porque, na verdade, eles também são fiscais. A legislação fala que eles são fiscais também. Tem isso aí ainda. Mas vou passar isso aí para o doutor Ernst e vamos ver a portaria, mas eu acredito que vai ser nesse sentido, de não entrar, só passar. Agora, pegar na mão, isso aí é questão, né, que já há um bom tempo que a gente está evitando isso aí. Ficar de longe, fora da sessão, cumprimentando o eleitor que está ali na fila esperando para votar, não é função de fiscal. Então, o candidato ele pode fiscalizar, mas quando o candidato está fiscalizando, tem que fazer função de fiscal, verificar a eventual ocorrência de alguma irregularidade e procurar denunciar. Tá? Então, o candidato ele foi para votar, por exemplo, e ele votou e quer permanecer ali no local de votação, pode permanecer, mas como função de fiscal. Ele não é candidato mais, ele é fiscal que não pode, como a Gisele falou, não pode entrar dentro da sessão. Não é para fiscalzinho para ninguém. Então,
Até mais, pessoal. Bom trabalho no final de semana lá e boa noite. Bom descanso. Obrigado. Boa noite.